Pode ir lá, pode ir lá. Estamos ao vivo! Mais um dia, mais uma live. Olha, falar pra vocês que o bagulho é doido, Seja muito bem-vinda, boa noite, vamos começar essa live da melhor forma. Quanta gente boa entrando, que bênção ter vocês por aqui. Vambora começar essa live da melhor forma possível. Alô, Débora! Arquiteta preferida, acabou de chegar. Ó o Christian aí, bando de fortes e corajosos. Bora começar essa live. Trazer um conteúdo muito mais que especial sobre milha extra. O que é milha extra? Nos Estados Unidos eles usam milha, né? Aqui a gente, na tradução, ficaria quilômetro extra. Mas a gente já tem que incentivar a aumentar a frequência. Aumentar a frequência, pensar em outras unidades de medida. Vem cá, vem. Deixa eu mostrar você pro pessoal, porque o pessoal não te conhece ainda. Porque você chegou, tem 24 horas. Essa é a Puma. Pra quem não viu, tem vídeo meu e da Puma já no feed. Por quê? Porque é a história que vende. Às vezes não sou eu que vou conectar com vocês, é a Puma. Bebezona. Linda. Fica aqui embaixo quietinha. Quietinha ela não vai ficar, né? Mas na live de hoje eu quero trazer o conteúdo da milha extra. O que seria essa milha extra? É a gente conseguir dar aquele gás a mais. Colocar mais energia mesmo quando a gente já chega no limite. Não sei se vocês já viram reportagem, às vezes que acontece, Deus me livre, um acidente de carro e tudo mais, e alguma das vítimas, geralmente o filho de alguém, fica preso nos escombros e você vê uma mulher, uma mãe, de, enfim, estatura média, levantando um carro. Que isso é possível? Claro, é só vocês pesquisarem. Você vai ter aí mulheres de estatura média levantando carro. Como assim? Empurrando o carro. O nome disso é milha extra. No caso aí é alguns anos-luz extras. Paulo, mas como assim? Sempre que a gente está em uma situação de adversidade, a gente tem duas opções. Dar essa milha extra, entregar para ir para cima, fazer um pouquinho a mais na nossa caminhada, na nossa corrida, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, ou a gente pode se render. E saibam, se render não é uma opção. A gente pode parar de fazer certas coisas, mudar certos hábitos, mas desistir jamais. E o que acontece? Por que muitas pessoas são adeptas à musculação? A musculação nada mais é do que você forçar o seu corpo a estar em situações extremas. Quando você coloca uma alta carga de peso, né, para você fazer um exercício de peito, que seja um exercício de pernas, que você coloca uma alta carga de peso mesmo, o que acontece? Você está forçando o seu corpo a estar no momento presente. Anota aí, toda vez que você faz essa milha extra, você se conecta com o momento presente. A coisa que eu mais vejo é que chega uma determinada idade que as pessoas se cansam dessa milha extra. Paulo, mas é óbvio, vai chegando um certo período de tempo que você fica fadigado e você começa a perder o tesão nas coisas. Mas não era para ser o contrário? Quanto mais experiência eu tenho, quanto mais ferramentas, capacidades e habilidades eu tenho, mais fácil é para eu seguir daqui em diante. Por que as pessoas abrem mão dessa milha extra? E eu vou te dizer por que as pessoas abrem mão dessa milha extra. As pessoas abrem mão por falta de um sonho, por falta de um objetivo, por falta de um propósito, por baixo índice de intimidade com Deus, por se sentirem satisfeitas com a glória do passado e não se sentirem merecedoras de viver de glória em glória. Na própria palavra diz que vai ser de glória em glória, que a gente pode dar um pouco mais. Paulo, mas existem certas áreas que talvez exijam um condicionamento que eu não posso mais desenvolver por conta da idade. Concordo com você. Mas você consegue triunfar, você consegue encontrar o seu chamado, o seu propósito em outras áreas da vida. Às vezes no transbordo, às vezes na multiplicação de talentos, às vezes no servir outras pessoas. As coisas que eu mais vejo, assim, nos ambientes de evento e tudo mais, são pessoas de uma certa idade que até têm recursos financeiros, mas elas servindo em evento. O que é servir? É você se propor mesmo a ajudar outras pessoas em um evento e tudo mais. Mas por que as pessoas se propõem a isso? Porque as pessoas entenderam que
Ali está o chamado delas, o propósito delas. Servir com amor, como se fosse para Cristo Jesus. O que vocês têm fazendo? Vocês têm feito com amor? Vocês têm feito o trabalho de vocês no dia a dia com amor? Vocês têm corrido com amor? Vocês têm se empenhado? Vocês têm vivido a vida para Cristo? Vocês têm colocado amor na milha extra de vocês? Sabe por quê? Quando você faz para Deus, a milha extra passa batida. É só parte do processo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? A milha extra, ela tá lá para todo mundo. Todo mundo pode fazer uma hora extra no trabalho. Todo mundo pode conseguir um recurso extra. Todo mundo pode entregar um pouquinho mais no relacionamento. Todo mundo pode entregar um pouquinho mais pro teu próximo. Paulo, quem que é meu próximo? O teu próximo é quem tá na sua área de convívio. Quem é o seu próximo? Então, assim, muitas vezes as pessoas perdem esse tesão da vida. Mas perdem esse tesão porque pararam de buscar ele. A beleza da vida não está em se sentir perfeito, está em se aperfeiçoar. Tipo, agora a cachorrinha que eu adotei, ela acabou de pegar o pano de chão e trouxe aqui para mim. E eu sei que me aperfeiçoar é entender que essa é a natureza dela. Eu me aperfeiçoar é eu conseguir cada vez mais ver Cristo em tudo. Conseguir cada vez mais ver Jesus em todas as coisas. É cada vez mais eu conseguir me sentir pertencente ao reino. Conseguir me sentir pertencente a um propósito, a um chamado maior, que eu sou só uma engrenagem do sistema. E esse sistema não para de rodar, não para de fluir, não para de funcionar. Deus vai usar uma mula, vai usar uma pedra, mas ele pode usar você. Só que às vezes você fica ocioso dessa milha extra, por estar cansado demais, sobrecarregado demais. Óbvio, cansaço existe. O cansaço físico, mental, existe. Mas essa milha extra, se você realmente colocar ela não nas coisas, mas nas causas, é muito, muito, muito mais leve. Acordei cedo hoje e essa cachorra, eu vou te falar, ela dá uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. E pula de um lado, e pula de outro, e pula de um lado, e pula de outro. Mas estou aqui, 10h30 fazendo live, acabei de correr 10 km. Depois vou levar meu colaborador na casa dele. Não, você vai querer morder, daí eu vou brigar. Então assim, o que eu quero trazer para vocês? A milha extra, vocês têm que fazer ela com amor. Vocês têm que fazer ela para Deus. Pô, Paulo, mas eu tô cansado pra caramba. Mas entregue o seu coração para Cristo. Entregue o seu coração para Cristo que a glória dele, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Dá o seu melhor hoje. Na corrida, o tema hoje, né, de eu fazer essa live, a milha extra, o tema que eu pensei foi justamente porque eu tava correndo com o Lucas, meu colaborador. Tá sendo meu braço direito, né? E daí a gente tava correndo e no finalzinho, tem um hábito que geralmente eu faço em corridas, que eu sinto muito a presença do Senhor, que é dar o meu máximo mesmo quando eu já tô esgotado. E a única coisa que eu penso é assim, meu, eu só sei que eu não vou morrer. Eu só sei que eu não vou morrer. E a gente correu mais do que a gente aguentaria em condições normais de temperatura e pressão, né, para quem conhece essa. Mas a gente deu a nossa milha extra em condições que a gente não aguentaria normalmente, mas a gente estava sob a graça. E eu expliquei para o Lucas da seguinte forma: na corrida, para você encontrar a graça e para você falar com Jesus durante todo o caminho, para você ter uma unção do Espírito Santo durante seu exercício físico, você não pode nem ir muito rápido por conta do seu ego, nem muito devagar por conta da sua vaidade. Você tem que ir no tempo que ele determinar. É como se fosse um guarda-chuva. E se você sair da graça, se você for muito rápido, você sai desse guarda-chuva. E se você for muito devagar, você também sai desse guarda-chuva. Ó, o Aleph mandou aí, brabo das gravações. Vambora, forte e corajoso. Tô ainda aprendendo, né? Tem muito que aprender ainda de gravação. Então, daí a gente pegou e tava vivendo, né? E o Lucas, pô, cansado, eu também, pô, você tá doido, 10 km assim, no frio, e a gente trampou o dia inteiro, e trampamos intenso hoje. Foi massa demais hoje. Daí chegou agora de noite, fizemos uma gravação, depois da gravação falou, vamos correr? Vamos. Ah, eu só vou se você for, então vamos junto, vamos criar uma frequência, vamos criar um ambiente. Às vezes, beleza, né? Pô, a gente tem que tomar nossas decisões por conta própria, mas vocês não têm ideia o quanto que o ambiente acelera. Quem tomou a decisão
de correr uma maratona dia 27 de julho, já corri 2 ano passado, né? Mas que vou correr a minha primeira esse ano, dia 27, fui eu. Eu que me inscrevi na prova da Maratona de São Paulo, que vai ser daqui a pouco. Daqui 13 dias, 12 dias. 12 dias praticamente, né? Mas por quê? Eu criei essa frequência, eu ia correr com o Lucas ou sem Lucas. Mas a gente criou um ambiente junto e foi tão diferente a experiência. Vocês já pararam para pensar que Jesus ele foi filho, ele é filho de Deus? Ele pôde fazer tudo do jeito dele, de qualquer forma. E ele pegou e falou assim, mano, eu vou juntar 12 aqui. Vocês não pararam para pensar o quão forte é essa vinda de Jesus aqui para a Terra? Sobre a gente transbordar? Sobre a gente ter pessoas próximas de diferentes pensamentos? Sobre a gente ter compaixão? A gente ter esse toque humano? Porque quando a gente vive o dia a dia, principalmente para quem é empresário, até quem é CLT, o pessoal hoje em dia tá com uma rotina tão corrida que a gente tá desumanizando as coisas. E eu não tô falando de inteligência artificial, não. Eu tô falando emocionalmente das coisas. De ligar para um amigo, ver se tá bem, sabe? De prestar suporte, prestar apoio, de coração, sem querer nada em troca. E isso tá faltando. E Jesus, cara, ele andou com 12, óbvio, ele andou com muito mais gente, né? Tinha os 70, né, que anunciavam a ida dele pros lugares, enfim, tem todo esse rolê. Puma, parou! Ei! Parou de bagunçar aí. Não, 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 não. Tem hora que vocês têm que colocar ordem nas coisas. Ó o Enzo, cara, forte e corajoso, que bênção te ver por aqui, irmão. Irmão, top de verdade ver sua visão, palavras muito sábias, tudo que você tá fazendo você vai muito longe. Isso é nítido pra mim, te amo, saudades. Também tô com saudades, irmão. Bora se reencontrar, encontrei com o Gui, encontrei com o pessoal. A gente fez aqui um jantar em casa há um mês atrás, mais ou menos. Acho que nem um mês atrás, umas 3 semanas atrás. E foi muito gostoso, cara. A gente riu bastante, lembrou de bastante coisa. É muito massa a gente poder criar esse ambiente. E, mano, eu continuo mesmo, meu coração continua o mesmo. Questão de comportamento, visão, atitude, dia a dia. Óbvio que a gente vai se moldando por conta do amadurecimento de aumentar a frequência. Mas meu coração eu sempre tenho muito zelo por ele e por quem já passou pela minha vida, irmão. Você é um grande amigo, a gente ainda vai se reencontrar. Fechou? Bora marcar isso daí. Mas voltando, o lance da milha extra é o quanto você consegue se dispor a se colocar a serviço de Deus. Eu vou tirar ela daqui porque ela vem do meu lado, ela pegou o pano que eu briguei com ela pra ela não pegar, né? Só sem vergonha. E daí ela fica do meu lado comendo o pano porque parece que ela sabe que eu tô em live e que eu não vou parar a live pra ir lá falar com ela. Então o que ela faz? Ela fica de pirraça comigo. Então agora você vai ficar na live comigo. Então, quando foi a última vez que vocês abriram a boca? Do fundo do coração. Não pra nada assim de, ai, nossa, quero abrir a boca pra vender ou pra me posicionar. Mas quando foi a última vez que vocês abriram a boca, literalmente pra ajudar o teu próximo? Tem a parábola do bom samaritano, né? Onde as pessoas passaram por ao redor do necessitado e viram que ele precisava e não ajudaram. Às vezes você só não está ajudando porque você não vê que os outros precisam de ajuda e hoje ninguém mais pede ajuda. Mas quando que você perguntou para o outro se ele precisa de ajuda? Quando você se colocou à disposição de Cristo? E eu tenho certeza que está todo mundo cansado pra caramba. Os dias estão cada vez mais curtos, as atividades cada vez mais longas, cada vez mais tem que ser mais produtivo e cada vez mais você precisa fazer mais atividades e tarefas e tudo mais. Mas quando que você tem tempo para se dedicar ao Senhor? Óbvio, para 2 coisas. Para desenvolver relacionamento, intimidade com Ele. E segundo, para transbordar aquilo que Ele entrega no seu coração. Aqui o transbordo. Eu adotei ela ontem, vocês não têm ideia. A crise que foi para minha mulher isso. Ela falou, você é louco, mano. Você é louco, você é maluco. Pra vocês terem ideia como que é o extraordinário de Deus. A gente foi correr no Vila Lobos ontem de manhã. Saímos do Vila Lobos, íamos passar na minha avó, pra dar um bom dia lá pra minha avó, enfim. Eu senti no coração, falei, putz, minha mulher gosta de Starbucks, ela tá pedindo Starbucks. Tomar aquele café, né, segurando aquela marca poderosa de múltiplos bilhões de reais. É muito massa, uma experiência. A diferença, né, entre
Um produto, um café e uma experiência, que é um Starbucks. Depois a gente vai trocar um papo falando a diferença disso. A gente foi lá no Starbucks e daí o Starbucks que eu ia estava muito difícil de estacionar. E por estar muito difícil de estacionar, eu tive que ir para outro Starbucks, lá na Paulista. Quando eu cheguei na Paulista, fui lá, entrei no shopping, tomamos o Starbucks, estávamos de barriga cheia, satisfeitíssimos com a vida. E na hora que a gente sai do Starbucks, a gente foi para uma entrada do prédio e saímos por outra saída, que não a mesma que entramos. O que eu encontro lá? Uma mulher fazendo doação de cachorrinhos e gatinhos. E eu pedi um negócio para Deus, né? Falei, Deus, eu não quero sentir dó de nada. Eu não quero paralisar minha vida por dó. Porque eu sei que tem muitas situações adversas àquilo que eu gostaria que o mundo fosse. Eu não quero sentir dó. Mas quando eu for sentir compaixão, eu quero que seja o Senhor colocando no meu coração. Que seja o Senhor colocando a sua palavra, o seu reino, para que eu possa transbordar. E daí eu peguei ela, a Puminha, que ela agora tá fazendo bagunça. Puma, por favor, vai. Ei, parou. Chega. Chega de graça. Eu peguei ela no colo e eu senti um amor de Deus tão grande, um chamado tão grande. E daí eu falei, deixa eu ver se não é emoção. O que eu fiz? Peguei um filhotinho mais novinho, mais bonitinho ainda. E na hora que eu peguei esse outro filhotinho mais novinho, mais bonitinho, eu falei, não despertou aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu segurei ela. E daí a minha mulher falando, vamos amor, vamos, achando que eu ia embora. E eu falei, meu, o que eu faço, senhor, por favor, o que eu faço, o que eu faço? Comecei a fazer conta, né? Porque na nossa lógica a gente quer fazer conta. A gente quer ver se vai dar no final do mês, isso, aquilo. Mas os planos estão todos na mão de Deus. E se eu confio nele mesmo, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Cara, ela é muito pentelha, vocês não têm ideia. Não é filhotinha, né? Tem uns 2 meses. E daí foi muito massa, cara. Poder viver essa experiência, poder tá dando uma milha extra aí. Agora, não só uma milha extra nas lives que eu faço pra vocês, mas acordar mais cedo pra levar ela pra passear. Fazer mais trabalhos também, porque tem os custos mensais dela. E ó que eu só peguei ela um dia. Cara, já que eu tirei você do pano 3 vezes e você não parou de comer o pano, eu vou tirar o pano de você. E pronto. Meu Deus, a cara que ela tá me olhando é muito sem vergonha. É muito sem vergonha. Mas faz parte. Então, pessoal, quero encorajar vocês nessa live a darem uma milha extra, a plantarem uma semente a mais. Sabe por quê? Tem um negócio que eu aprendi chamado lei dos números. Tudo relacionado à lei dos números trabalha muito parte estatística das coisas. E, querendo ou não, a vida é muito estatística. Principalmente para quem empreende, sabe do que eu estou falando. Numa venda, você fala com 10 potenciais clientes. Óbvio, cada negócio tem as suas variações. Mas você fala com 10 potenciais clientes, 2 fecham venda. Ou seja, se eu quero fechar 4 vendas, eu preciso falar com 20 pessoas. É a lei dos números. Agora, você já parou para pensar na lei dos números da semeadura e colheita? Do transbordo? Quantas pessoas você precisa que passem numa live sua para você impactar genuinamente uma vida? Quantas pessoas precisam ver um vídeo seu, um story seu? Quantas pessoas você precisa ligar? Quantas pessoas você precisa mandar mensagem para converter uma vida para Cristo? Irmão, explica de novo para mim, por favor, esse conceito de a milha a mais. De milha a mais. A milha é uma unidade de medida. Para quem não sabe, uma milha é igual a 1,6 quilômetros. Eu coloquei milha porque eu estava falando com o Lucas, que está trabalhando comigo, e o Lucas falou que nunca foi para os Estados Unidos e nunca sentiu desejo. Então eu vou colocar, durante meu dia a dia, pequenos insights sobre outros países para começar a despertar o desejo dele de conhecer outras nações. Então quando você fala de milha, seria um sinônimo para quilômetro, né? Óbvio, em medidas um pouco diferentes. Uma milha extra seria fazer um esforço a mais no final do dia. Mesmo quando esgotado, mesmo quando... Ai, meu Deus do céu, essa cachorra... Puma, vem pra cá, vem. Chega, vem cá. Pronto, fica aqui, cola. Pronto, agora você não vai sair mais. Chega. Mas esse conceito da milha a mais é justamente isso. É você mesmo quando exausto, quando cansado, quando sobrecarregado, você confiar no Senhor e você se dispor a fazer uma milha extra. Você se dispor a correr 1 quilômetro a mais.
Exatamente. Mesmo quando você chega no seu limite. Mesmo quando você fala, estou sem dinheiro, é você ir lá e fazer uma doação para alguém. Mesmo quando você fala, estou carente de atenção, estou sobrecarregado, sem amor para dar, é você transbordar e amar o próximo. Mesmo quando você estiver totalmente desgastado de várias situações da vida, você encontrar no meio desse desgaste força e coragem. Porque quando você está fraco, é aí que o Senhor se faz forte. É na sua fraqueza que o Senhor mostra a força dele para poder completar e que o propósito seja cumprido. Então, Deus ele vai usar qualquer um, tá lá na própria palavra. Ele já usou uma mula. Ele vai usar uma pedra, exatamente. Eu aprendo a teoria na Bíblia, os códigos estão na Bíblia. Mas você pode pegar 50 códigos, não se comparam a uma experiência. Por exemplo, hoje a gente fez uma milha extra. O Lucas. O Lucas era para ele já estar em casa, ele tá lá no sofá da sala descansando um pouco. Ele chegou aqui em casa, era 7h30 da manhã. E eu vou deixar ele na casa dele meia-noite. Daí você fala, por quê? Porque é um cara que tá dando uma milha extra. É um cara que tá fazendo a mais. Eu também sou um cara que tô fazendo a mais. E tô colhendo os frutos disso. Então, assim, a milha extra, os conceitos, né, da natureza não precisam de Bíblia para acontecer. A árvore nunca leu a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual que te agiliza. Então, a gente já tem vantagem sobre todas as outras coisas. Ninguém precisa falar para uma árvore que ela precisa dar uma milha extra. Ninguém precisa falar para um cachorrinho que ele precisa encher um pouquinho mais um saco. Agora ela quer comer o microfone, meu Deus do céu. Mas ninguém precisa falar para a natureza que ela precisa dar uma milha extra. A própria natureza, ela já se dispõe a prosperar. Só que nós, seres humanos, por conta da carne, por conta do pecado de Adão, por conta de maldições hereditárias, por conta de crenças limitantes, a gente acaba se restringindo. Então, às vezes, a gente não faz doação porque a gente fala, isso não é problema meu. Isso é uma crença que você tem. Porque isso sim é problema seu. Transbordar na vida do teu próximo é sim um problema seu. Imagina quão egoísta tem que ter para você querer ter dinheiro só para pagar as suas contas. Eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas e pagar as contas de um monte de outros reinantes e governantes. Meu, ela não para quieta. Eu quero ter muito dinheiro para não ter só um cachorrinho que eu resgatei, que eu adotei, mas que eu possa ter vários cachorrinhos e animaizinhos. Na palavra está escrito que a gente é herdeiro dessa terra. Essa terra que a gente pisa é nossa. Se você não tem um terreno, uma escritura, que nem eu que estou indo atrás disso, de comprar um terreno, se você não tem isso ainda, cara, você não entendeu os códigos que estão escritos. A árvore, ela não precisa de uma Bíblia para fincar raízes e dominar a terra ao redor dela. Toda a criação revela a glória do Criador. Então os códigos estão na natureza, não é sobre Bíblia. Até porque códigos muito semelhantes estão em outras crenças, por assim dizer. Em budismo, enfim, outros dogmas, né? A prosperidade em si, ela acontece de forma natural. Mas você pode acelerar o processo se você pegar os códigos e acelerar mais ainda se você viver as experiências. Então, se você acumular... Não, sem morder, chega, sem morder. Se você acumular muitas milhas extras, você vai ter feito a jornada muito mais rápido. Você não pode querer pular etapas. Você precisa apertar o passo. Você não precisa querer se teletransportar ou querer ficar estagnado por preguiça de chegar até o final do caminho. O que você precisa é de meios, ferramentas, uma forma de chegar mais rápido no seu objetivo, sem pular etapas, sem passar no semáforo vermelho. Você sabia que avião não tem semáforo vermelho? O avião não tem semáforo vermelho. Então eu tava correndo lá na ciclofaixa e daí às vezes você para num semáforo vermelho e você fala assim, nossa, que ruim esse semáforo. Cara, se eu fosse me locomover, óbvio que o intuito da corrida não é esse, né? Mas assim, se eu fosse me locomover, de avião eu não teria que me preocupar com semáforo, de helicóptero. São outros níveis de preocupação.
Então, não queira fazer a milha extra só por você. Queira justamente fazer essa milha extra pro outro. Que nem essa live que eu tô fazendo. Que nem agora essa vidinha que tá sob o meu controle. Cara, um dia que eu tô com ela, vocês não têm ideia o nível de intimidade que eu tô desenvolvendo com o Senhor. O quanto meu coração tá quebrantado de ter que cuidar de uma vidinha que é tão irresponsável que eu acho que vai morrer a qualquer segundo. Porque é muito sensível e é muito bebê. É uma bebê, né? É muito bagunceiro. Eu tenho que segurar você no colo porque eu sei que você vai comer a casa inteira. Oh. Fica aqui quietinha. Então, pessoal, eu quero que essa live seja um incentivo. Porque na parábola da semeadura e da colheita, fala, né? O semeador saiu para semear. E algumas sementes que ele jogou, os pássaros comeram. Outras sementes caíram em pedra e não conseguiram formar suas raízes. As outras caíram em espinhos, formaram as suas raízes, mas os espinhos sufocaram a planta. Mas aquela semente que cai em terra fértil, ah, sim, pai, é por essa semente que eu vivo todos os dias. Porque aquela semente que cai em terra fértil, essa prosperará. Essa vai dar fruto. Essa vai trazer vidas para Jesus. Essa semente que você plantar, que você abrir a boca, que você declarar. Quantas palavras de bênção você tem declarado na vida do teu próximo? Quão positivo você tem sido quanto aos sonhos e ideias do teu próximo? Óbvio, eu não estou falando de não alertar. Eu estou falando de incentivar, de encorajar pessoas que têm um potencial que não está sendo revelado ainda. O Enzo mandou. Irmão, tem uma parada que eu vi esses dias e quero aplicar na minha vida. E vem muito disso do que você está falando. Que massa, cara. Que massa. Isso que eu estou falando, eu só estou abrindo a boca para ser um meio de transporte daquilo que Deus tem me dado. Eu só sou um canal de multiplicação que passa a informação que Ele quer passar. Ele vai chegar em você de alguma forma. Quanto mais quebrantado tiver o seu coração, quanto mais você estiver sedento e buscando essas mudanças, mais rápido você vai encontrar elas. Mas é claro, o Senhor vai colocar peças e estratégias para que a mensagem chegue a você. Todos têm a oportunidade. Todos têm a oportunidade. Todos. Essa live aqui, se tiver 0 pessoas, se tiver 1000 pessoas, se tiver 1 milhão de pessoas, eu sei que a pessoa que mais é transformada nas lives sou eu mesmo. Porque eu tô na live do começo ao fim. Ei, Puma, não. Ei, feia. E morde mala, morde tapete. Ela quer chamar a atenção. Sobre a pergunta que eu fiz e a sua resposta. E o que você falou sobre experiência, que não adianta querer pegar para ler uma palavra, uma passagem e só ler ali, até interpretar e levar de mente. Mais vale muito mais você ler uma frase, uma palavra da Bíblia e aplicar. Exatamente. Na verdade, vale muito mais você aplicar do que você ler. Tem muita gente que leu mais Bíblia que eu, mas não tem esse grau de entendimento, de discernimento que eu tenho. Pessoas que olham pra mim, às vezes com as coisas que eu falo, acham que eu tenho aí no mínimo 5, 6 anos de convertido. Eu tenho nem 2 anos direito. Uma para! Caraca! Não, agora você chega, você vai ficar no colo. Entende o que eu estou tentando escrever? Entendo sim. A diferença entre você ler, você ter como posso dizer, o drive mental. Calma aí que pausou a live por causa da conexão. Vamos ver aqui, volta. Parou. Ei, chega. Tinha pausado a live por causa da conexão. Mas entendi sim. É muito diferente você ter a teoria e você ter a prática. Tem três níveis, né? A teoria, a prática e a constância. A teoria é você saber o que precisa ser feito. A prática é você executar. E a constância é você fazer todo dia. Eu estou buscando a constância. Porque de teoria ela não vale nada, de verdade. A teoria só serve, se você não aplicar, para te trazer peso na consciência. Nossa, não tem nada pior, tá na própria Bíblia, que você lê a palavra e não aplicar. Vixe, é pesado demais, cara.
É pesado demais. Se você lê a Bíblia e não aplica, cara, é muito pesado. É muito pesado. Eu peço para vocês, se vocês temem aquilo que eu tô dizendo, por favor, apliquem. Abre a boca, grava um stories, liga para alguém, para algum parente, liga pro teu inimigo para trazer alguma coisa que você aprendeu dessa live. Nem fala que veio da minha live. Fala que veio de você, que você recebeu uma revelação, que você recebeu uma palavra, um transbordo. Não precisa, toda honra e glória seja dada a Jesus. Nem fala que veio da minha live. Mas transborda. Porque você vai ver que você abrindo a boca, você faz com que outras pessoas sejam salvas. Outras vidas sejam salvas. Nessas lives que eu venho fazendo, não tem nada que toca mais meu coração do que ver pessoas que ficam aqui vários minutos e a gente trocando papo, e daí no final da live a pessoa é transformada. A pessoa pega e fala, putz, saí daqui com uma decisão. Às vezes no dia seguinte ela não vai poder entrar na live por causa do horário, enfim. Mas eu sei que eu semeei. Eu semeei. E eu torço para que seja terra fértil. Que seja terra próspera. Tem muitos códigos pra gente trazer. Mas a gente só consegue transbordar quando a gente entra na milha extra. Porque nunca vai ser prioridade a milha extra. Você não começa os seus treinos ou o seu dia com a milha extra. A milha extra ela vem depois do esgotamento. Todo dia, irmão. Todos os dias. Tô fazendo live. Geralmente nesse horário, tá? Por volta das 9, 10 horas da noite. E a live fica gravada depois no YouTube. Tem a câmera que fica gravada e daí eu solto ela no meu canal do YouTube. Então tem várias gravadas de diferentes temas. Tem lives muito, muito loucas, cara, que a gente vai pra uma viagem, aumenta a frequência muito, de acordo com as pessoas, com o nível de discernimento de quem tá na live, aquilo que é exigido. É muito massa, velho. Tá sendo muito top esse projeto. Projeto não, né? Essa execução. Né, bebê? E eu adotei a Puminha. Que linda ela. Eu não deixo as lives, quando eu gravo na câmera, eu não deixo as lives salvas no Instagram. As lives que tem salvas no Instagram é porque eu não gravei com a câmera. Qual o nome do seu canal? Depois me manda no WhatsApp, irmão, ou no direct. Eu acho que tá Paulo Abib ou paulo.abib. Eu vou confirmar e depois eu posto. Vou até postar nos stories depois que eu postar essa live. Tem um grupo também do WhatsApp, que é a comunidade Abib Makers, que eu compartilho dicas, enfim, conteúdo prático, eventos, para que a gente possa transbordar na vida do nosso próximo. Fechou? Live de hoje vai ficando por aqui. Ainda não deu meia-noite, então ainda é hoje. Então ainda há tempo de transbordar. Sempre que eu ouvia muitas lives e podcasts, eu às vezes tinha vergonha de trazer aqui para um stories ou para uma live, porque eu falava, nossa, vão me achar louco de falar certas coisas. Sabe o que eu fazia? Eu ligava para minha avó, ligava para o meu pai, ainda ligo, para minha avó, para o meu pai, para minha irmã, para minha mãe. Às vezes você não tem, como posso dizer, tanta técnica, tanta prática, tanta constância para ligar e fazer um stories falando de algum conteúdo novo que você aprendeu. Mas às vezes você pode só trocar um papo com a sua família e só de você falar sobre algum tema específico novo, que talvez não esteja no seu linguajar, no seu dia a dia, a sua família vai notar a mudança e vai começar a te olhar com outros olhos. E isso é muito massa, quando muda esse nível de percepção. Que as pessoas já não te olham como alguém que está seguindo a manada, mas sim alguém que está buscando algo a mais do que aquilo que a própria vida te oferece. Ai, 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 para de me morder! Fiquem com Deus, uma ótima noite. Deixa eu levar o Lucão lá pra casa dele. E bora pra cima. Já é.